Virgínia Fonseca, naquela época, não passava de uma jovem cheia de sonhos e desejos de conquistar algo grande. Ela sentia que a vida dela estava estagnada, como se houvesse uma parede invisível entre ela e o futuro que tanto almejava. Sentada, em seu quarto, com a luz suave da tarde entrando pela janela, ela pegou um pedaço de papel em branco e uma caneta. Era o início de algo que ela não sabia exatamente o que seria, mas sabia que precisava fazer. Algo dentro dela pedia por uma forma de expressão, um desabafo que pudesse libertar os pensamentos que a atormentavam. Assim, ela começou a escrever a carta, sem destino, sem saber para quem estava escrevendo, mas com a sensação de que aquelas palavras seriam o primeiro passo para algo maior. No início, Virgínia não sabia bem o que dizer. Sentia-se perdida, sem rumo claro, com a pressão crescente de ser alguém que ainda não sabia como se tornar. Ela se perguntava o que fazia ali, naquele momento, tentando entender como conseguiria transformar os seus sonhos em realidade. Ela queria ser algo mais do que uma simples garota tentando se encaixar. Mas o caminho parecia nebuloso e cheio de incertezas. Sentia-se como uma pequena vela à mercê do vento, sem saber se a chama apagaria ou ganharia força. Cada palavra que escrevia parecia refletir um pouco da sua insegurança, mas ao mesmo tempo era uma tentativa de dar forma ao que sentia. Olhando para o futuro, Virgínia se questionava se ela poderia realmente conquistar o que desejava. Naquele momento, ela via tantas outras pessoas, tantas histórias de sucesso ao seu redor, e sentia um medo crescente de que sua jornada nunca fosse ser reconhecida. A carta se tornava uma forma de expurgar essas dúvidas, de tentar visualizar, mesmo que de forma tímida, a possibilidade de algo maior. Ela escrevia sobre como se sentia insignificante diante das grandes conquistas das outras pessoas. Parecia que o mundo estava sempre à frente dela, e ela, por mais que tentasse, não conseguia alcançá-lo. A insegurança, o medo do fracasso, estavam ali, latentes em cada linha que ela escrevia. Mas enquanto desabafava sobre essas frustrações, algo começava a surgir. Virgínia começou a escrever sobre o que queria, sobre as metas e os sonhos que ainda eram distantes, mas não menos importantes. Ela mencionava as dificuldades financeiras que enfrentava, como elas a impediam de seguir em frente com os projetos que tanto sonhava. Ela sabia que tinha o desejo de ser mais, de conquistar algo grande, mas o dinheiro, a falta de apoio e as circunstâncias estavam sempre no caminho. No entanto, ela se recusava a ceder. Cada palavra escrita era como uma pequena promessa a si mesma, não desistiria. Acreditava que um dia o caminho se abriria, por mais difícil que fosse. No final da carta, Virgínia encontrou uma espécie de conclusão, mas ainda cheia de dúvidas e medos. A carta não era um fim, mas um marco em sua jornada interna. Ela se comprometeu a seguir em frente, mesmo sem saber como, sem saber quando. Era um compromisso consigo mesma de que, apesar de todas as incertezas, ela não pararia de lutar por seu futuro. Aquela carta se tornaria para ela uma lembrança constante de sua determinação, mesmo nos momentos de fraqueza. Ela guardou o papel com carinho, não sabendo que, anos depois, essas palavras seriam o reflexo de sua trajetória em direção ao sucesso. Nos meses seguintes, Virgínia se viu cada vez mais envolvida pela complexidade da vida digital e pela pressão das expectativas externas. Ela começava a perceber que não estava apenas buscando reconhecimento, mas sim tentando entender quem ela realmente era, em meio a um mundo que constantemente a forçava a se moldar. A carta que ela havia escrito se tornara uma lembrança do que ela ainda estava tentando descobrir sobre si mesma. Ela se via sendo empurrada para um caminho que não havia planejado, com uma crescente sensação de desconforto diante das expectativas que estavam sendo colocadas sobre ela. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de Virgínia sabia que, sem essas influências externas, ela provavelmente nunca teria chegado tão longe. A pressão para se encaixar em certos padrões era constante. Virgínia não podia evitar o fato de que as redes sociais e a mídia estavam moldando uma imagem dela mesma, que ela não tinha certeza se era verdadeiramente sua. Ela começava a sentir uma desconexão entre quem ela queria ser e o que os outros esperavam dela. Isso a fazia questionar se, ao alcançar o sucesso, ela estava realmente se tornando a pessoa que desejava ser ou se estava simplesmente se ajustando ao que o público queria ver. Essas reflexões tornaram-se um peso constante em sua mente, e a carta, que antes era um lugar seguro de desabafos, agora parecia um espelho de suas próprias inseguranças. Ela escrevia novamente, mais uma vez jogando para o papel seus sentimentos confusos. O medo de perder a autenticidade era real, e ela não queria ser apenas mais uma face nas redes sociais, vivendo uma vida fabricada para agradar aos outros. Mas, por outro lado, o desejo de se destacar e ser reconhecida fazia parte de quem ela era. Como poderia equilibrar essas duas forças, tão conflitantes? Ela sentia que havia algo dentro dela que não poderia ser comprometido. Algo que precisava ser preservado a todo custo,
mas ao mesmo tempo, não queria perder a oportunidade de crescer. O dilema entre ser autêntica e atender às demandas de um público cada vez mais exigente a deixou ainda mais distante de si mesma. Ela se questionava se poderia ser bem-sucedida sem perder a verdadeira essência de quem era. Mais uma vez, ela pegava a carta e escrevia, agora com mais clareza sobre os desafios internos que estava enfrentando. Ela refletia sobre o medo de ser julgada, de não corresponder às expectativas, mas ao mesmo tempo sentia que a fama e o reconhecimento eram um preço que ela estava disposta a pagar. Virginia também começou a perceber como a percepção pública poderia ser distorcida. As pessoas criavam versões de quem ela era, sem realmente conhecê-la. Aquilo a deixava desconfortável, mas também a motivava a lutar por uma forma de expressão que fosse genuína, algo que fosse dela, e não do que os outros esperavam ver. Cada vez que ela enfrentava um obstáculo, ela se sentia mais determinada a não perder a sua identidade. A carta se tornava mais um diário de autoconhecimento, onde ela discutia com sinceridade o que significava, para ela, ser uma pessoa famosa, sem perder sua alma. Ao final deste período de introspecção, Virginia não tinha todas as respostas, mas tinha algo mais importante: um compromisso com ela mesma. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas estava pronta para lutar pela sua verdade. Ela havia aceitado que não seria uma jornada fácil, mas finalmente começava a aceitar que sua autenticidade era algo que ela não estava disposta a negociar. Conforme os dias passavam, Virginia começou a perceber as primeiras mudanças significativas em sua vida. O número de seguidores nas redes sociais aumentava gradualmente, e com isso, sua visibilidade começou a crescer. Ela passou a ser reconhecida nas ruas, recebendo olhares curiosos e cumprimentos que, até pouco tempo atrás, eram simplesmente um sonho distante. Mas com a fama, veio também um peso inesperado. Ao mesmo tempo em que a ideia de ser reconhecida era empolgante, Virginia não sabia exatamente como lidar com a exposição. Ela sentia que sua vida estava se tornando um espetáculo, um palco onde suas ações e decisões eram constantemente observadas e julgadas por milhões de pessoas. A mistura de excitação e medo dominava seus pensamentos, criando uma montanha-russa, emocional que ela não havia previsto. A fama, que antes parecia ser a chave para a realização de seus sonhos, agora se mostrava um desafio. Virginia não estava mais apenas lidando com suas inseguranças internas, mas com a pressão constante de manter uma imagem perfeita diante do público. Cada postagem, cada comentário e até mesmo suas roupas se tornavam assuntos debatidos nas redes sociais. Ela começava a perceber o quanto sua vida pessoal estava sendo invadida, e a sensação de estar sendo observada o tempo inteiro a fazia questionar suas próprias escolhas. A liberdade que ela havia imaginado ao alcançar a fama parecia ir embora, substituída por uma sensação de prisão invisível. A carta que ela havia escrito meses antes passou a ser uma lembrança vívida de como ela se sentia antes de todo: o sucesso. As palavras escritas com tanta esperança e convicção agora pareciam distantes, como se fossem de outra pessoa, alguém que ainda não havia sido tocado pela fama. Ela se perguntava se seria capaz de manter sua essência diante das constantes exigências do público e das marcas que a procuravam. A imagem pública de Virginia estava se tornando mais importante do que a mulher real por trás dela, e isso a deixava desconfortável. O medo de perder a autenticidade, de se tornar uma versão fabricada de si mesma, começou a tomar conta de seus pensamentos. Em meio a essas incertezas, algumas polêmicas começaram a surgir. A opinião pública, que antes era uma fonte de admiração, agora passava a ser um campo minado de críticas e julgamentos. Cada deslize, cada erro, por menor que fosse, parecia ser amplificado. Virginia não estava preparada para lidar com o peso das críticas, principalmente porque, no fundo, ela ainda se via como a mesma pessoa simples de antes. As discussões nas redes sociais, os memes e os ataques pessoais começaram a afetar sua confiança. Ela se sentia vulnerável e, ao mesmo tempo, desejava poder se esconder. Mas a fama não permitia isso. A cada dia, ela era empurrada de volta para o centro das atenções, sem poder escapar. Mas, mesmo diante desse turbilhão de emoções, Virginia percebeu que não poderia deixar a fama defini-la. Ela sabia que, se quisesse continuar crescendo, precisava aprender a lidar com a pressão e a exposição de forma saudável. A fama tinha seus lados negativos, mas também trazia oportunidades incríveis de conectar-se com pessoas e inspirar aqueles que a seguiam. Ela começou a refletir sobre a importância de ser transparente e de manter a sinceridade, mesmo que isso significasse se expor mais do que gostaria. No final, Virginia entendeu que a fama era uma faca de dois gumes, mas, se usasse com sabedoria, poderia ser uma ferramenta para alcançar seus objetivos sem perder de vista quem ela realmente era. E assim, ela encontrou uma nova perspectiva. A fama não precisava ser uma prisão.
mas uma plataforma. À medida que a fama de Virginia aumentava, ela começou a se dar conta do impacto que isso tinha em sua vida pessoal e emocional. A pressão para manter uma imagem perfeita, o ritmo acelerado de compromissos e a constante exigência por conteúdo novo começaram a cobrar seu preço. Ela, que antes se via como uma jovem cheia de sonhos e esperanças, agora se sentia consumida pela necessidade de atender às expectativas dos outros. A convivência com a constante avaliação do público e a ausência de tempo para si mesma se tornaram questões de difícil resolução. Virginia se via em um dilema diário. De um lado, havia o desejo de continuar crescendo, de ser reconhecida e de alcançar novos patamares. Mas, de outro, ela sabia que estava perdendo algo importante no processo: o equilíbrio. Ela já não conseguia mais dividir seu tempo entre o trabalho, a vida pessoal e o cuidado com sua saúde mental. As noites em claro tentando produzir mais conteúdo e os dias repletos de compromissos a deixavam exausta. A sensação de estar sempre on, sempre sendo observada, estava afetando sua capacidade de respirar e de simplesmente ser ela mesma. Sentada sozinha em um café, Virginia refletia sobre como, a cada dia, seu espaço pessoal diminuía. Ela não tinha mais o mesmo tempo para se conectar com os amigos de antes, com a família ou consigo mesma. Sentia-se distante de suas raízes, da pessoa que era antes da fama, e essa desconexão a deixava triste. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia uma responsabilidade crescente com seus seguidores, com as pessoas que a viam como uma fonte de inspiração. Como poderia continuar sendo essa pessoa, essa figura pública que todos admiravam, se ela não conseguia mais encontrar tempo para cuidar de si mesma? A carta que escrevera meses antes parecia ser um reflexo distante daquela jovem. Ela se perguntava o que teria acontecido com a jovem cheia de sonhos e incertezas, aquela que escrevia em busca de um futuro melhor, mas que agora se via afogada em um turbilhão de compromissos e demandas. A pressão parecia insuportável em certos momentos. Como ela poderia manter sua saúde mental, sua felicidade e ainda continuar atendendo à demanda incessante do público? Era então que Virginia percebeu que precisava mudar. Não podia continuar vivendo naquele ritmo desenfreado, sacrificando seu bem-estar emocional em nome de um sucesso que parecia cada vez mais vazio. Ela decidiu que precisava de uma pausa, de um tempo para redescobrir quem ela realmente era sem as influências externas. Ela sabia que sua imagem pública era importante, mas não ao ponto de sacrificar sua essência. A decisão de buscar equilíbrio não foi fácil. Virginia teve que aprender a estabelecer limites, a dizer não quando necessário e a se afastar das redes sociais por um tempo. Ela começou a estabelecer uma rotina mais saudável, com momentos dedicados ao autocuidado, à reflexão e à convivência com as pessoas que realmente importavam. E à medida que tomava essas decisões, sentia que começava a se reconectar com a verdadeira Virginia. Ela voltou a escrever em sua carta, desta vez refletindo sobre as lições que havia aprendido. Ela sabia que, para continuar sua jornada de sucesso, precisaria primeiro cuidar de si mesma, encontrar um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, e lembrar-se de quem ela era antes de tudo. Virginia descobriu, assim, que o verdadeiro sucesso não era apenas ser conhecida ou admirada, mas ser capaz de viver uma vida plena, com equilíbrio e autenticidade. Ela estava pronta para enfrentar os próximos desafios com uma nova perspectiva. Com o tempo, Virginia se viu mais preparada para enfrentar os desafios que a fama e o sucesso lhe traziam. Ela começava a perceber que o processo de autoconhecimento e o esforço para encontrar equilíbrio não tinham sido em vão. A experiência a transformara de uma jovem sonhadora e insegura em uma mulher mais confiante, capaz de fazer escolhas mais assertivas e conscientes sobre sua carreira e vida pessoal. A carta, que havia começado como um simples desabafo, agora parecia ser uma referência para seu crescimento pessoal. Uma maneira de se lembrar de onde viera e do que realmente importava. Ela sabia que, apesar das dificuldades e das sombras que a fama trazia, era possível encontrar uma forma de ser bem-sucedida sem perder a verdadeira essência. Virginia sentia-se mais forte do que nunca. Ela já não se deixava influenciar tanto pelas opiniões externas. Embora as críticas ainda a afetassem, agora ela sabia como filtrar o que realmente importava. A pressão para agradar o público diminuíra um pouco, porque ela havia aprendido a se colocar em primeiro lugar. Em sua mente, o sucesso não era mais definido apenas pelos números ou pela visibilidade, mas pela sensação de estar alinhada consigo mesma. Nesse novo capítulo de sua vida, Virginia começou a perceber que o sucesso tinha muitas camadas. Ela não precisava ser perfeita o tempo todo. Era suficiente ser autêntica e se permitir errar, aprender com os erros e crescer com cada experiência. Ela entendia que a vida era feita de altos e baixos, e que cada queda era uma oportunidade de se reerguer mais forte. O que antes parecia uma pressão insuportável, agora se tornava uma motivação para ser uma versão melhor de si mesma. Ela sabia que não precisava ser imbatível, mas sim resiliente. Virginia também passou a investir mais em projetos que a conectavam com seu propósito. Ela se envolveu em ações sociais, usou sua visibilidade para apoiar causas que acreditava
e buscou colaborar com outros criadores de conteúdo que tinham valores semelhantes aos seus. Essas ações a fizeram perceber que o sucesso não se tratava apenas de fama e dinheiro, mas de impactar positivamente a vida das pessoas. Ela sentia um orgulho genuíno ao perceber que, com sua visibilidade, podia causar uma diferença real no mundo ao seu redor. A carta que escrevera, repleta de dúvidas e incertezas, agora era um símbolo de sua transformação. Ela entendia que, se tivesse ficado presa ao medo e à insegurança que a dominavam naquele momento, não teria chegado onde estava. A coragem de seguir em frente, de lutar pelos seus sonhos mesmo quando o caminho parecia incerto, fora o que realmente a havia levado ao sucesso. Virginia já não se via mais como uma jovem perdida. Ela havia se tornado uma mulher mais madura e centrada, capaz de equilibrar sua vida pública com sua vida pessoal. Ela agora estava pronta para seguir em frente, com uma visão mais clara de seus objetivos e a certeza de que o verdadeiro sucesso era ser fiel a si mesma. A jornada não havia sido fácil, mas ela sabia que, com os desafios enfrentados, estava cada vez mais próxima de se tornar a pessoa que sempre quis ser. A carta, agora guardada com carinho, se tornava uma lembrança preciosa de seu ponto de partida. Um lembrete de que, apesar de tudo, ela sempre teve a força necessária para seguir em frente. À medida que Virginia avançava em sua jornada, de autoconhecimento e adaptação à fama, ela sentia que sua vida estava finalmente tomando um rumo mais equilibrado e consciente. Ela já não se via mais como uma pessoa perdida, buscando incessantemente a aprovação dos outros. Agora, ela entendia que o verdadeiro poder estava em ser fiel a si mesma e em buscar a felicidade e realização de maneira genuína. A fama, que um dia parecia ser a resposta para todas as suas perguntas, agora era apenas uma parte de sua história. Uma história que ela estava começando a contar de uma maneira mais autêntica. Virginia sabia que a caminhada ainda seria longa e que novos desafios surgiriam a qualquer momento, mas agora ela estava mais preparada para lidar com eles. Ela havia aprendido a equilibrar o peso da exposição pública com a necessidade de cuidar de sua saúde mental e emocional. Mais importante ainda, ela tinha se reconectado com o que realmente importava: suas raízes, suas amizades, sua família e seu propósito. Isso não significava que ela tivesse abandonado seus sonhos de sucesso, mas sim que havia aprendido a redefinir o que o sucesso realmente significava para ela. A fama e o reconhecimento agora eram apenas parte de um quadro maior, que envolvia não apenas conquistas profissionais, mas também o bem-estar pessoal. Virginia também percebeu que a jornada de autodescoberta nunca tinha um ponto final. A vida era um processo contínuo de evolução, e ela estava disposta a aprender com cada experiência, cada desafio e cada vitória. Ela continuava a escrever, a refletir sobre seus sentimentos e a olhar para trás, para o ponto de partida. Para a jovem que havia escrito aquela carta cheia de dúvidas, mas com uma vontade inabalável de seguir em frente. A carta ainda estava guardada, e sempre que ela se sentia perdida ou desanimada, ela voltava a ler aquelas palavras, lembrando-se do quanto já havia conquistado e do quanto ainda tinha a aprender. Com sua visão mais clara e equilibrada, Virginia começou a focar ainda mais em seu propósito, não apenas nas métricas de sucesso que o mundo digital costumava medir. Ela se envolveu mais em causas sociais e usou sua plataforma para apoiar projetos e movimentos que significavam algo para ela. Ela estava ciente de sua influência e do poder que tinha para inspirar e impactar outras pessoas. Ao fazer isso, Virginia sentia que sua fama estava ganhando um propósito mais profundo. Não se tratava apenas de construir uma carreira, mas de deixar um legado positivo para as futuras gerações. Ela também estava aprendendo a ser mais seletiva com as oportunidades que surgiam em seu caminho. Não se tratava mais de aceitar tudo o que aparecia, mas de escolher com cuidado aquilo que realmente se alinhava com seus valores e com quem ela queria ser. Virginia sabia que seu tempo era valioso e que, para continuar sendo fiel a si mesma, precisava aprender a dizer não para as coisas que não acrescentavam nada ao seu crescimento pessoal e profissional. Ao refletir sobre tudo o que havia vivido, Virginia sabia que o caminho ainda estava em aberto, cheio de possibilidades. Ela não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas agora, com confiança e clareza, ela estava pronta para seguir em frente, aproveitando ao máximo cada momento, sem perder de vista quem ela era realmente. A carta, com todas as suas inseguranças e promessas de mudança, se tornava não só um símbolo de sua jornada, mas também um lembrete do quanto ela havia evoluído. Virginia agora sabia que, mais do que qualquer coisa, ela tinha se encontrado.